bendizendo, engrandecendo, glorificando o Teu nome, ó Deus. Glorificando ao Senhor, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor faz. Glorificando o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem desafiado jovens, ó Deus, que são comprometidos com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra, ó Deus. E de modo muito especial, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Davi, ó Deus, de sua esposa, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque aceitaram o desafio, ó Deus, de cumprir o Teu chamado ali no Oriente Médio, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem dado a eles, ó Deus, sabedoria, discernimento, ó Deus. Tem dado conforto, consolo no coração, ó Deus, para que possam ter, ó Deus, para que possam estar sensíveis à voz do Senhor, ó Deus, para cumprir ali a Tua vontade, ó Deus. Pedimos ao Senhor que possa, Pai, continuar capacitando eles, ó Deus, que o Senhor possa continuar sustentando, ó Deus, e que possam ser eles, ó Deus, alvos das nossas orações, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar sustentando eles enquanto estiverem ali, ó Deus, para cumprir o propósito do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essas vidas preciosas, obrigado porque o Senhor está adiante deles, ó Deus. Pedimos nessa manhã também, Pai, o Senhor possa usar a vida dele para falar aos nossos corações, ó Deus, que ele possa trazer da parte do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor já tratou com ele para as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque sentimos a Tua direção, sentimos o Teu cuidado e a Tua proteção sobre a vida deles, ó Deus, e sobre a vida da Tua igreja. Te oramos assim, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá bom? Bom dia, igreja. Você está bem? Nós estamos muito felizes hoje, eu e minha esposa Rebeca, de estarmos aqui e agradecemos já de antemão, agradecemos à igreja a oportunidade, o carinho de nos terem recebido tão bem, não é verdade? E eu particularmente estou feliz mais ainda porque eu quero externar aqui um carinho que eu tenho especial pela CIB em Petrópolis. Lá para 2008, 2009, não sei se alguns irmãos aqui vão lembrar, mas a igreja, a CIB de Petrópolis, fez um intercâmbio junto com a igreja de Alto da Serra, aqui em Petrópolis, com a minha igreja em Volta Redonda. A central de Volta Redonda, hoje pastoreada pelo pastor Carlos Oliveira. Alguns irmãos conhecem? Pastor Carlos Oliveira? Bastante gente. Pastor Carlos Oliveira, ele foi meu pastor durante muito tempo mesmo. Ele, inclusive, o pastor Carlos que me iniciou na música. Então, tenho muito carinho por ele, pastor Carlos, a esposa dele, Sheilinha, e, inclusive, trago aqui um abraço dele para a igreja também. Então, tenho muito carinho por vocês, pela igreja, pela CIB, pela igreja em Alto da Serra também. Foi muito especial esse intercâmbio que tivemos lá na central de Volta Redonda. Nós, mais uma vez, estamos muito felizes. Trazemos aqui um abraço do pastor Vanderlei, né, que já é de casa, não é verdade? Pastor Vanderlei, que já é de casa. E do pastor Carlos também. Eu e minha esposa, nós somos, como o irmão Carlos disse, nós somos missionários em formação pela Junta de Missões Mundiais. Estamos aí treinando e num processo de iniciação para o Oriente Médio e a Ásia também. A gente não tem ainda um país definido, mas temos a região Oriente Médio e Ásia. São países fechados, irmãos, países em que a pregação do Evangelho é restrita. Você não pode ir lá como missionário, para ir lá pregar o Evangelho, para um missionário ir para lá, ele tem que ir com alguma profissão. Então, é muito importante que os missionários que vão para lá já tenham alguma profissão, já tenham algum ofício, para que eles possam entrar nesses países como professores, como engenheiros, como médicos, dentistas, como profissionais de informática, músicos, e lá, nesses países, de forma secreta, estarem fazendo a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus tem sido feita nesses países pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que tem movido corações. Muçulmanos têm se convertido, hindus, budistas, pessoas têm sido alcançadas, irmãos. Eu quero contar aqui um pouquinho de alguns testemunhos, mas lá para o meio da mensagem, mas que eu tenho certeza que vai impactar o coração dos irmãos. Então estejam bem atentos, abram o coração dos irmãos, abram a mente, torne a sua mente, irmãos, cativa para aquilo que Deus irá falar conosco nessa manhã. Amém? A minha oração
é para que não seja eu aqui falando. A minha oração é para que Deus esteja falando através de mim. E eu peço misericórdia a Deus, para que Ele me use nessa manhã. Abram suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Nós iremos ler uma história bastante conhecida dos irmãos, bastante conhecida da nossa, né, da igreja, uma história bastante conhecida na Bíblia. Mas antes eu queria passar um slide. Irmã, pode pôr aqui por gentileza? Enquanto os irmãos abrem. Irmã, não é esse slide não. É o slide pregação Pujac. P-O-O-J-A-C. Está bem na raiz. Isso, essa aí. Exatamente essa. Todos abriram, irmãos? 2 Samuel 11. Mas antes de lermos, eu queria passar esse slide para os irmãos. O que os irmãos veem aqui? Uma imagem, a gente sabe, né, que é uma imagem de Cristo crucificado, não é verdade? Essa é uma imagem que a gente conhece bastante, a gente já conhece exatamente essa imagem. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Essa imagem aí, irmãos, quem me mandou ela foi uma indiana. Uma indiana, obrigado, irmão. Uma indiana mandou essa mensagem para mim, mandou essa foto e essa mensagem embaixo. Se os irmãos conseguem ler ali direitinho, está em inglês, tá? A mensagem que ela mandou para mim. E ela fez a seguinte pergunta para mim, traduzindo para o português, né? Este é o seu Deus. Aí ela falou embaixo ali, por que ele está tão triste? Olha só a pergunta que ela fez para mim. Este é o seu Deus. Por que ele está tão triste? Essa pergunta, irmãos, para nós hoje, é uma pergunta simples. A resposta que a gente teria para essa pergunta é o quê? Não, ele não está tão triste. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está feliz hoje, né? Não é verdade? Geralmente quem faria essa pergunta para a gente seriam as crianças. Mas essa foi uma indiana que no meio de tanta tecnologia, no meio de um mundo globalizado, no meio de um mundo em que ela tem acesso à internet, acesso a sites que ela pode pesquisar, que ela pode conhecer, e inclusive acesso à Bíblia. Ela fez essa pergunta para mim. Este é o seu Deus. Por que ele está tão triste? Mas por que ela fez essa pergunta para mim, irmão? Porque essa é a realidade que ela vive. Esse é o mundo que ela vive. A informação, a verdade que chegou até ela, é só até aí. Esse é o limite. De que Cristo está crucificado ainda. A imagem, a verdade que chegou até ela, é de que Cristo foi apenas crucificado. Cristo foi morto. Só que nós temos e carregamos uma mensagem dentro de nós, nas nossas mãos, uma mensagem que vai além da crucificação, uma mensagem que vai além desse momento, e mais ainda, além dessa imagem. A mensagem, a verdade, a mensagem é da ressurreição, de que Cristo está vivo, e mais ainda, da esperança que nós carregamos em nosso coração. A esperança que nós vivemos dia após dia, de que um dia, nós que cremos em Cristo, cremos na crucificação e na ressurreição de Cristo, um dia habitaremos com Ele para a glória eterna, amém? Os irmãos estão comigo? Só que essa verdade não chegou até ela. E quem é a responsabilidade de levar essa verdade até ela? É minha e é sua. Mas nós vemos uma moça, uma jovem, que ainda não entende isso. Essa é a realidade da Pujac lá na Índia, essa é a realidade de muitos hindus, muitos muçulmanos e muitos brasileiros. Acredite, pessoas ao lado da sua casa, pessoas convivendo com você no seu trabalho, ainda acreditam nisso. Ainda acreditam que Jesus é apenas um profeta, um mestre, ou até mesmo não acreditam em Cristo. Essa é a realidade que você vive, essa é a realidade que eu vivo, é o mundo em que nós vivemos e a responsabilidade que nós teremos ter. Que nós temos, irmãos. 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Pujac lá para o final da mensagem, mas por hora vamos ler esse trecho. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler do versículo 6
até o versículo 11, tá, irmãos? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 6 a 11. Na minha versão está escrito assim, versículo 6. Davi mandou esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para a casa, preste bem atenção nisso, vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa, em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo? Por que não voltou para casa? Por que você não foi para casa, Urias? Urias respondeu. E agora eu quero, irmãos, prestem bem atenção nisso. Versículo 11. Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança. Deixa eu ler aqui, que está na versão que os irmãos estão lendo. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Entrarei eu na minha casa para comer, para beber, para deitar com minha mulher? Como vives tu, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Essa passagem, esse trecho, nós conhecemos muito bem, irmãos. É a passagem que Davi comete o adultério e o homicídio. Nós estamos carecas de saber disso, né? Dessa passagem, desse trecho. Davi estava lá no alto do palácio, e a gente vai ler ali no versículo 1, que era no tempo em que os reis estavam em guerra. Em que os reis estavam em guerra, mas Davi não estava. Isso aí já dá pano para outra mensagem, não é verdade? Nos tempos em que o rei estava em guerra, Davi não estava. Davi estava lá no palácio, Davi estava sossegado. E Davi estava num lugar ali no palácio em que ele podia ter uma visão ampla da cidade. E quando ele estava ali, ele observou uma casa em que havia lá uma mulher era Batseba. E a palavra de Deus diz que Davi olhou para aquela mulher e se encantou com seus olhos e cobiçou aquela mulher de tal forma que ele chamou aquela mulher para dentro de casa no objetivo de ter relações com ela. Só que aquela mulher era casada. O esposo dela era Urias. Davi então concebeu isso no seu coração, concebeu aquela atitude, consumou aquela ação, ou seja, cometeu um adultério. Cometeu um adultério. E desse adultério, o fruto desse adultério foi um filho que Betseba engravidou. E sabendo dessa notícia, Davi toma uma outra atitude, mais errada ainda, se é que a gente pode colocar em patamar de erro, não é verdade? Davi pede ordena, que o esposo de Betseba, que era um valente, um guerreiro, Urias, que ele fosse para o fronte da batalha a fim de que ele morresse. E a gente vai ler a história de que ele realmente foi para o fronte, ele realmente morreu. Ele morreu no fronte. A gente vai ler nos capítulos seguintes, na história de Davi, a gente vai ver que esse erro de Davi perdurou durante toda a vida de Davi. Aquele erro que Davi cometeu perdurou por todo o tempo. Mas a gente hoje, nessa manhã, não iremos falar propriamente de Davi, que é o foco desse texto. Nós iremos falar sobre esse guerreiro, esse herói chamado Urias. O foco nosso dessa manhã será sobre Urias, e é sobre ele que nós iremos falar aqui. Mas quem era Urias, irmãos? Urias é esse homem, esse jovem, marido de Betseba, que lutava pelo reino de Israel. Mas quero levantar aqui, quero destacar 3 pontos sobre Urias. O primeiro é que lá no versículo 3, desse mesmo capítulo, nós vamos ler que Urias era um heteu, um hitita. Urias era um hitita, Urias não era israelita.
Urias era um estrangeiro, de um outro povo, de uma outra nação, de uma outra cultura, de um outro Deus, mas Urias era um estrangeiro. E Urias, o segundo ponto sobre Urias, é que ele era um guerreiro, e não somente um guerreiro, irmãos, ele era um guerreiro valente. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 41, que Urias era um dos 30 valentes de Davi. Em outras versões, em algumas versões, a gente vai ler que Urias e esses 30 homens, 30 soldados, eram chamados de heróis pelo reino de Israel, pelo povo de Israel. Eles eram chamados de heróis, irmãos, os 30. Diante de tantos milhares de soldados, haviam 30 que eram heróis, guerreiros valentes, aqueles homens que na nossa cultura hoje seriam um BOP. Não é verdade? A gente chama o BOP para fazer uma operação especial, lá na época eram os 30. Chama os heróis de Davi, chama os guerreiros valentes de Davi. Quem são? Eram os 30. Urias era um deles. Urias, o Hitita, o Eteu, era um desses 30. E o terceiro ponto é que Urias, repara só, irmãos, Urias era casado com uma israelita. Urias era casado com uma israelita, Batseba. Urias era um Eteu, ou Hitita, dependendo da sua versão, que lutava pelo povo de Israel, lutava pelo reino de Israel, lutava em virtude de Israel. E aí a gente vai ler lá no versículo 11 que Urias ele faz algumas ponderações para Davi. Olha, Davi, como que eu posso ir para casa se eu estou em guerra, se o meu senhor está em guerra, Joabe, se o povo, os soldados a qual eu sirvo, a qual eu batalho junto, eles estão em guerra, e mais ainda, se a arca da aliança está lá na guerra. Repara que Urias, ele percebe, ele entende o que é a arca da aliança. Então é muito provável, irmãos, que Urias, esse Eteu, esse guerreiro valente, ele havia se convertido ao Deus de Israel. Por todo esse conjunto de fatores, a gente pode presumir que Urias havia se convertido ao Deus de Israel. Só que eu quero chamar a atenção para os irmãos, justamente para uma palavra que ele usa nesse versículo 11. Quando ele faz essas ponderações para Davi, quando ele faz esse contra-argumento para Davi, olha, Davi, eu não vou voltar para casa. Ele fala ali algumas coisas, o meu senhor está em guerra, os soldados estão em guerra, Israel está em guerra, e a arca da aliança está lá na batalha. A arca da aliança está lá no meio. E a arca da aliança, irmãos, naquela época, para aquele povo, a arca da aliança ali, ela representava a presença de Deus. Onde a arca da aliança for, onde a arca da aliança ia, para aquele povo, para aquela cultura, da forma como Deus instruiu o povo, era a presença de Deus que ia junto, a presença de Deus que caminhava junto. Quando o povo levava a arca da aliança para a guerra, era a presença de Deus indo com eles para a guerra, e ali eles venciam as suas batalhas. E ali eles venciam as suas guerras, porque eles entendiam que a presença de Deus estava ali. Irmãos, Urias estava reconhecendo isso. Urias entendia que a presença de Deus não estava em casa. Urias entendia que a presença de Deus estava onde? Na guerra. A presença de Deus, irmãos, estava na guerra. Urias tinha uma decisão para tomar. Ou eu obedeço a Davi e vou para minha casa descansar, ou eu obedeço ao meu Deus, ou eu vou para a guerra. Irmãos, Urias sabia, e a gente vai ver que ele foi realmente para a guerra, e ele morreu na guerra. Urias sabia, irmãos, que o tempo agora não era tempo de descansar. O tempo agora, o momento agora, não era tempo de ir para casa, não era tempo de se acomodar, era tempo de ir para a guerra, era tempo de enfrentar o inimigo, era tempo de lutar, era tempo de sofrer o desafio, sofrer a dificuldade, mas crer que ali com ele estava a presença de Deus. Era tempo de guerrear. Urias entendia isso, e era lá que ele queria estar, irmãos. E a igreja em nosso tempo, precisa ter o mesmo sentimento que Urias teve.
A igreja precisa entender que o momento agora é momento de guerrear. O sentimento que nós precisamos ter como cristãos, como crentes em Cristo, é o sentimento de que estamos numa batalha, de que estamos em guerra. Hoje o irmão Eduardo, não é verdade? Lá da IBD, o irmão Eduardo falou sobre isso. Falou sobre como nós estamos... Ele está aqui, irmão Eduardo? Está ali atrás. Ele falou sobre como nós estamos nos preparando para a grande comissão, como nós estamos vivendo a grande comissão. Como você está vivendo a grande comissão? Você está em casa? Ou você está na batalha? Ou você está na guerra? Irmãos, Jesus, em Mateus capítulo 16, quando ele estava lá conversando com os discípulos, ele pergunta para os discípulos, olha, quem vocês acham que eu sou? Antes ele tinha perguntado para os discípulos, né? Quem eles acham que eu sou? E aí os discípulos falaram, olha, eles acham que você é Elias, eles acham que você é um profeta, eles acham que você é um mestre. E aí Jesus pergunta para os discípulos, mas vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, ele chega para Jesus, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele dá uma resposta para Pedro, que impactou aquele momento e mudou a história. E muitos estudiosos, muitos teólogos dizem que ali foi o surgimento da igreja. O surgimento da igreja. A fundação da igreja. Jesus, ele diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não revelastes nem a carne, nem o sangue, mas a meu Pai que está no céu. E te digo que hoje tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Olha o que ele fala no final, irmãos. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por muito tempo, irmão, eu olhava para esse versículo, eu olhava para esse ensinamento de Jesus Cristo, eu imaginava que as portas do inferno, ou seja, o inferno, ele estaria vindo sobre a igreja. Tentem imaginar, irmãos, o inferno estaria vindo sobre a igreja, e a igreja estaria firme, de pé, na rocha, firmada em Cristo. E as portas do inferno não, aliás, a igreja iria subsistir, iria resistir ao avanço do inferno. Por muito tempo eu entendia isso. Mas, a partir de um momento, não sei quando, Deus mudou esse meu pensamento. Quando Jesus estava falando com Pedro, com os discípulos, de que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, ele estava dizendo que não era o inferno que iria avançar sobre a igreja, mas é o contrário, irmãos, a igreja queria avançar sobre o inferno, e as portas do inferno não iam prevalecer contra o avanço da igreja, contra a investida da igreja. Por isso que nós, como igreja de Cristo, como crentes em Cristo, participantes do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós não podemos estar em casa descansando. Nós não podemos estar acomodados. Nós precisamos, todos nós, estarmos em guerra. Mas enquanto nós estamos em casa descansando, irmãos, enquanto nós estamos vivendo uma zona de conforto, enquanto nós estamos não enfrentando ainda os desafios da vida cristã, os desafios da pregação do Evangelho, os desafios do testemunho, do bom Evangelho, aliás, o bom testemunho do Evangelho na nossa vida cotidiana, enquanto nós não estamos vivendo isso ainda, eu quero te dizer, irmãos, que em países fechados, países muçulmanos, Jesus Cristo está aparecendo em sonhos, em visões para muçulmanos. E isso é uma realidade para muitos deles. Se conversarmos com alguns muçulmanos, nós iremos ter testemunhos fortes de que não foram missionários que foram pregar para os muçulmanos. Foi o próprio Jesus, em sonhos e visões, aparecendo a eles. Veja alguns relatos. O muçulmano da Malásia sonhou com seus pais falecidos. E seus pais falecidos, nesses sonhos, se convertiam a Jesus Cristo, ao cristianismo.
E Jesus aparecia com vestes brancas para esse muçulmano da Malásia. Ele aparecia para esse jovem e ele dizia: se você quiser vir comigo, igual seus pais fizeram, venha. Ele acordou e assim fez. Se converteu. Um muçulmano de um povoado nas Filipinas. Ele sonhou, isso é verdade, irmãos. Isso é verdade, são testemunhos. Esse muçulmano nas Filipinas, num povoado das Filipinas, sonhou que de um lado estava Mohammed, que é o maior profeta no islamismo, maior inclusive que Jesus. Ele sonhou que de um lado estava Maomé e do outro estava Jesus, que para eles é um profeta. Eles creem que Maomé é maior que Jesus. Mas nesse sonho, nessa visão que ele teve, Maomé não conseguia olhar para Jesus. E Jesus olhava para Maomé, para Mohammed, com um olhar de autoridade, com um olhar soberano. E quando ele acordou, ele ligou para um cristão, que ele sabia que era cristão, um amigo dele, e ele perguntou: que sonho foi esse? E aquele cristão disse: esse sonho foi Jesus revelando para você que ele é maior que o seu profeta. Naquele momento ele se converteu. Ele se converteu. E o terceiro testemunho foi um testemunho pessoal de um cristão iraniano. Ele contou para mim. Hoje ele se tornou um amigo. Ele mora hoje no Irã. Esse rapaz, não vou falar o nome dele, mas esse rapaz, ele estava sonhando que ele estava na casa dele. Estava tudo escuro, irmãos, as portas todas estavam fechadas, todo mundo estava dormindo e ele já estava prestes a dormir. Quando de repente ele escuta um barulho na porta, era alguém batendo ali. E ele desceu as escadas para poder chegar àquela porta e abrir a porta, para recepcionar aquela pessoa. Já era altas horas da noite, mas no sonho ele foi fazer isso. E quando ele estava chegando à porta, para abrir a porta, ele ouviu uma voz. E essa voz, ele reconheceu que era a voz da pessoa que estava lá do outro lado. E a voz dizia exatamente assim: eu estou à sua porta e bato. Se você abrir a porta para mim, eu vou entrar na sua casa e vou comer com você. Alguém reconhece? A irmã reconheceu. Alguém reconhece essa frase? Apocalipse 3:20. Irmãos, eu estou falando aqui de um muçulmano que nunca havia aberto a Bíblia, nunca havia lido a Bíblia, nunca havia lido versículos bíblicos, mas a realidade é que Cristo apareceu para ele num sonho. Naquele exato momento ele acordou, ligou para um cristão lá da Turquia, que era amigo dele, e perguntou o que aconteceu. E esse cristão falou: quem estava à sua porta era Jesus. E ele estava falando para você justamente um versículo bíblico. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Irmãos, isso é verdade. Enquanto nós estamos em casa, Cristo está aparecendo a sonhos. Só que isso, irmãos, eu fico feliz, porque muçulmanos estão se convertendo. Amém? Mas eu fico triste, envergonhado, porque quem tinha que estar batendo a porta não era Jesus. Quem tinha que estar batendo a porta, irmão? Era você, era eu. Quem tinha que estar levando a mensagem do Evangelho para esse muçulmano, era eu e era você. Quem tinha que estar falando da Pujac, sobre a verdade do cristianismo, a verdade que aquele é o nosso Deus, ok, sim, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, era eu e você. Eu fico feliz porque pessoas estão sendo alcançadas através de sonhos e visões, mas eu fico triste e envergonhado porque elas estão sendo alcançadas por sonhos e visões, e não pela minha voz, não pelas minhas mãos, não pelo meu abraço, não pelo meu carinho, pelo meu relacionamento. Pessoas do seu lado, irmãos, estão perecendo sem Jesus Cristo, estão perecendo acreditando em visões distorcidas, pensamentos distorcidos a respeito da fé que você vive, da fé que você cultua. E muitas das vezes, porque falta pregação sua, muitas das vezes porque falta um abraço seu.
nós precisamos nos levantar. Nós não podemos ficar dentro de casa. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. Na Turquia, em países fechados, os cristãos se reúnem, irmãos, em lugares subterrâneos, em lugares escondidos. Eu participei por muito tempo de uma igreja em um desses países fechados. E a igreja era uma igreja normal, era uma igreja que tinha inclusive uma cruz, mas era uma igreja subterrânea. Era uma igreja dentro de um shopping, que não tinha portas, não tinha nome, não tinha placa. As pessoas que entravam ali só entravam porque sabiam que ali era uma igreja. E ali eles se reuniam, porque eles entendiam que eles precisavam estar como igreja. O que dirá então, irmãos, de pessoas que abriram mão de suas vidas para viver o Evangelho, para viver a fé em Cristo Jesus, por mais que isso os machucasse, por mais que eles sofressem humilhações, por mais que eles morressem por isso. No século XVII, missionários moravianos se venderam. 2 jovens moravianos da Morávia, atual República Tcheca, se venderam, irmãos, como escravos para a Índia. E o propósito deles se venderem como escravos, deles se tornarem escravos, foi unicamente para pregar o Evangelho aos escravos das Índias. Eles pagaram o preço. E no final, quando eles estavam se despedindo das pessoas, daquele povoado que eles habitavam, que eles nasceram, quando eles estavam subindo no navio, em direção à Índia, sabendo que eles nunca mais iriam voltar, que eles seriam escravos naquela terra, que eles iriam morrer naquela terra, mas iriam pregar o Evangelho lá, eles falaram para aquele povo que o cordeiro imolado receba a recompensa pelo seu sofrimento. Eles se venderam, irmãos, como escravos para pregar o Evangelho. Existe um preço a pagar. É verdade que o preço já foi pago lá na cruz. Cristo pagou o nosso preço. Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo o preço já foi pago. Mas existe um preço diário que eu e você precisamos pagar. O preço da santidade, o preço da pregação do Evangelho, o preço da vida missional, o preço da vida missionária. Aqui eu falei uma palavra, irmãos, que é um desafio para nós. O desafio de não sermos apenas missionários, mas sermos missionais. Quantos já ouviram falar desse termo, missional? O irmão Carlos já ouviu? Missional, já ouviram falar, irmãos? Missional. Missional é um termo dentro da missiologia. E ele tem um significado muito simples para nossas vidas. Missional significa fazer missões com intenção. Viver uma vida de missões. Ser missional é um propósito para mim e para você. Sermos missionais é um propósito de vida. É um estilo de vida que todos nós, como cristãos em Cristo Jesus, discípulos de Cristo, cumpridores do ID, da grande comissão, precisamos ter e viver. É sermos missionais. Ser missional é entender que você não é apenas um missionário quando você vai para a África, para o Oriente Médio, para a Ásia. Ser missional é entender que você é um missionário no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, no salão de beleza, no barbeiro, indo em São Januário ver um jogo do Vasco, amém? Não? Indo no Maracanã ver um jogo do Flamengo. Ser missional, irmãos. Quando eu falei de São Januário aqui, ninguém gostou, né? Não, o irmão gostou, amém, irmão. Tamo junto, gostou também. A gente sabe sofrer. Sabe bem, né? Ser missional, irmãos, é fazer missões com intenção. Onde nós estivermos, sermos missionais, pregarmos o Evangelho, termos relacionamento um com o outro, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com nossos colegas de trabalho, termos relacionamento entendendo
que ali é o seu campo missionário. Sabe, irmãos, de verdade, nós dois, eu e minha esposa, e futuramente nossos filhos, nós estamos indo para o campo missionário fechado em outra região, em outro país. Mas deixa eu te falar uma coisa. A única diferença nossa entre as missões feitas aqui e as missões feitas lá é a diferença geográfica. A responsabilidade é a mesma, o chamado é o mesmo, o id é o mesmo, nós somos discípulos da mesma forma, fomos chamados por Cristo da mesma forma, só que uns vão fazer missões lá e outros vão fazer missões no seu trabalho. Uns vão fazer missões na África, outros vão fazer missões na Rua Teresa. É a Rua Teresa aqui, não é? É. Na Rua Teresa. Nós temos o id, e aí a importância nossa, e a importância sua, irmãos. Você vale a pena, você tem importância. Porque quando o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala do corpo de Cristo. Ele fala que cada um de nós somos corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função no reino de Deus. Cada um de nós desempenhamos uma função, uma tarefa, que pode ser diferente, mas cada um de nós completamos um com o outro. Vivemos uma vida juntos, e juntos completamos o id. E juntos completamos e avançamos pelo reino de Deus. E avançamos juntos. Juntos nós nós pregamos o Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho de Cristo, a boa notícia, as boas novas. Você é importante, irmãos. Jesus Cristo não deu o id para os discípulos dele, e nós somos discípulos, e por isso no id está conosco também. Jesus não nos deu à toa. Jesus te chamou porque você é importante. Jesus te chamou porque Ele entende o valor em você. Jesus te chamou porque Ele entende que você é valioso. Independente da sua função, independente da forma como você lida na sua casa, independente da forma como você vive, independente dos seus relacionamentos, você é importante para Deus. Você é importante para Cristo. Todos nós temos uma função, mas cabe a nós vivê-las. Todos nós temos uma responsabilidade, mas cabe a nós assumirmos a nossa responsabilidade como cristãos e como discípulos. E aqui eu já estou acabando, já estou encerrando. Estar no campo de batalha, irmãos, estar na guerra, é entender que nós precisamos pregar o Evangelho e viver de forma genuína, real e verdadeira. Irmãos, esse jovem que contou para mim do seu testemunho, ele me deu ainda um outro testemunho, uma outra lição de vida. Esse jovem, ex-muçulmano, hoje ele lidera uma das igrejas lá no país dele. E eu já estou encerrando, irmãos. Ele me disse o seguinte, eu perguntei para ele, como é que você se converteu? Perdão. Como é que ele se converteu, eu já contei para os irmãos. Mas eu perguntei para ele assim, olha, você tem muitos amigos na Turquia. A Turquia é um país mais tranquilo para você viver como cristão. Por que você não se muda para a Turquia como seus amigos, convive lá com eles, vive o cristianismo de uma forma mais em paz, segura? E ele me disse 3 razões que mudaram a minha vida. Ele disse para mim, olha, Davi, eu não saio do Irã por 3 motivos. O primeiro motivo é que eu tenho muitos gatos e cachorros para cuidar. Não posso abandoná-los. O segundo motivo, Davi, é que eu tenho meus pais para cuidar. Também não posso abandoná-los. E o terceiro motivo é que há muito muçulmano aqui no Irã que precisa ouvir da mensagem que eu ouvi. Há muito muçulmano aqui no Irã que precisa ouvir a verdade que me libertou. Ele disse para mim, eu prefiro arriscar minha vida do que voltar e viver uma vida em paz, uma vida em segurança. Quando ele disse para mim aquilo, eu lembrei logo, Urias,
Esse cara é Urias. Esse cara não quer ir para a guerra. Aliás, esse cara não quer ir para casa. Esse cara quer ir para a guerra. Esse homem, esse jovem, ele quer ir para a guerra. E hoje ele é um líder de uma das igrejas domésticas lá no Irã. Irmãos, esse testemunho me marca muito. Me marcou muito. Porque ele abdicou da sua própria vida. Ele abdicou da sua segurança. Porque ele queria pregar o Evangelho. Nós que temos uma segurança, irmãos. Como nós temos vivido a nossa vida. Como nós temos levado a nossa vida cristã. Como nós temos nos disposto para pregar o Evangelho, para viver um bom testemunho, para viver um excelente testemunho. 2 Coríntios capítulo 4, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz um texto aqui para encerrar. Um texto em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim: portanto, visto que temos este ministério da misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, ele está encoberto. O Deus deste século, versículo 4, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo mortal. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 12. De modo em que nós opere a morte, mas em vocês opere a vida. E no versículo 16, 17 e 18 ele termina: de sorte, portanto, nós não desanimamos. Enquanto nosso homem exterior se corrompe, nosso homem interior, contudo, se renova dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, não se comparam à glória que está por vir. Não se comparam à glória que está por vir. A glória que esse jovem do Irã vai viver na glória eterna. A glória que nós iremos viver. A esperança que arde em nosso coração. Versículo 18, portanto, nós não nos atentamos para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Pois aquilo que se vê vai passar, e aquilo que não se vê é eterno. Dura para sempre. Eu escolho estar em guerra. Eu escolho não ir para casa. Eu escolho me levantar, cumprir a grande comissão, dar um bom testemunho, cumprir o ID, ser um discípulo genuíno de Cristo. E nós, qual é a nossa escolha? Feche os olhos, eu quero orar com você. Pai querido, agradecemos, ó Pai, por esse dia, por essa manhã. Agradecemos pela exposição da Tua palavra, Deus. Seja engrandecido no nosso meio.
Seja louvado, Pai, em nosso meio. Seja exaltado aqui, Deus. Seja exaltado aqui, Pai. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Nesse momento, Pai, te pedimos, frutifica essa palavra no nosso coração, Deus. Nos torne discípulos, Pai, genuínos, verdadeiros, que não abrem mão do Evangelho, que não abrem mão do bom testemunho, da pregação da palavra. Nos faça discípulos missionais, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus da nossa esperança. Agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor morreu e ressuscitou na cruz por nós. Agradecemos porque o Senhor um dia incumbiu a nós dessa responsabilidade. E agradecemos porque o Senhor não nos deixou só. O Senhor nos deixou o Espírito Santo para nos guiar na grande comissão, Pai. Obrigado. Nesse momento, Pai, frutifica a palavra na Tua igreja, Deus. Nos ajude no nosso dia a dia. Nos ajude a caminharmos como servos bons e fiéis de Cristo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Obrigado, igreja. Que Deus possa abençoá-las. Amém. Obrigada, pastor Davi, por ter permitido a ação do Espírito Santo na sua vida, para trazer essa mensagem à nossa igreja. Como Deus é bom, né? Uma palavra que nos desperta, uma palavra que nos chama para a guerra, e não para ficarmos no conforto do nosso lar, né? No conforto da cama, mas para que a gente possa levantar realmente e sermos usados aonde o Senhor quer nos usar. E nós vamos cantar com a banda dos jovens.